Jesus, Maria e José, conosco o caminho. Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao podcast Sagrada Família. Eu sou o Gilson Lourenço, pesquisador, consultor na área do desenvolvimento humano empresarial. E hoje nós estamos aqui para mais um episódio muito especial, falar sobre um tema que eu tenho certeza que vai tocar o coração de vocês. Quero agradecer a você que está nos assistindo, quero agradecer a toda a comunidade que nos apoia, que ajuda para que esse movimento desse programa possa acontecer. Também quero agradecer às pessoas que nos ajudam aqui para esse podcast acontecer, que geralmente é a Sofia, a Dani, a Renatinha. E hoje nós temos mais uma pessoa que nos ajudando, que é a Júlia Forte. Então, obrigado, Júlia, por estar aqui conosco. Ela está ali atrás das câmeras, cuidando para que tudo ocorra bem hoje nesse programa. Também quero agradecer ao nosso pároco, Padre Ezequiel Perche, que sempre nos incentiva, nos acompanha e nos orienta. Muito obrigado, Padre Ezequiel. E também quero agradecer ao Pedro, que hoje pôde voltar para nós termos uma conversa, né, Pedro? E falar um pouco com todo esse pessoal aí que nos assiste. Obrigado por estar aqui, Pedro. Seja bem-vindo. Com certeza, amém. Eu que agradeço também, né? Sempre mais uma oportunidade de a gente estar aqui incomodando um ao outro, incomodando vocês também, mas sempre tentando passar algum conteúdo que sempre vem da igreja, né? Nunca é a nossa opinião, nunca é aquilo que a gente acha, é sempre aquilo que a gente leu, que a gente estudou e que a gente tenta passar de alguma forma, então, para vocês. Com certeza, da melhor forma possível, né, Pedro? E hoje o nosso tema é a antropologia. E no tema da antropologia, que é o estudo da pessoa humana, nós vamos entender como esse autoconhecimento, esse entender do ser humano pode nos ajudar nesse caminho de santidade, na nossa prática de espiritualidade cristã no dia a dia, né? Então, quero, antes de aprofundar o tema, te convidar para nós fazermos uma oração com quem está nos assistindo. Amém. Se você quiser pegar aí a Sagrada Escritura já na nossa casa, nós vamos utilizar um pequeno trecho, né, do Evangelho de Mateus, no capítulo 10, versículo 28. Então, se você quiser aí pegar para poder acompanhar, é um trecho muito curto, né, uma perícope que a gente chama, mas que vai ser também, de certa forma, a nossa introdução, né, aquilo que Cristo vem falar a nós, para que possa estar iluminando esse nosso programa. Mateus 10, versículo 28. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Não tenhais medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo na geena. Glória ao Pai, e ao Filho, e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Já começar forte com essa perícope. Tu leu e eu fiquei meditando um pouco a respeito. Tu poderia dar um contexto ou falar um pouquinho mais dessa passagem, porque eu fiquei curioso, Pedro. É interessante e, de certa forma, também escolhi ela, porque aqui Jesus já começa a apresentar para nós aquilo que era uma diferença que já vem desde do contexto hebraico, da diferença entre corpo e alma. Por mais que eles não tinham plenamente, né, a filosofia grega, principalmente, que por mais que o domínio helenístico sobre os judeus acontece alguns séculos antes de Cristo, na mentalidade judaica de Moisés, de Abraão, enfim, de toda essa mentalidade, os conceitos assim de corpo e alma não são tão presentes como quando a gente vai ver na filosofia grega. Entendi. E aqui Jesus, entre aspas, já se utiliza um pouco disso para poder explicar para aquelas pessoas, para os seus discípulos, para aqueles que estavam ao redor, principalmente no contexto do farisaísmo, em que eles se preocupavam muito em fazer as prescrições do templo, em seguir os ritos, em fazer tudo aquilo que externamente era pedido, mas se esqueciam que além de tudo isso existe o contexto da alma. Né? Perfeito. Talvez a gente pode se lembrar de outras passagens que Jesus fala um pouco isso de outra forma. Não importa tanto aquilo que a gente come, que é aquilo que entra no corpo, mas aquilo que sai da gente, né? E o que sai da gente são o quê? São as nossas ações, aquilo que parte da nossa alma, como Jesus está falando aqui, né? Okay. E não tanto só o que vem do nosso corpo. Então, um pouco esse é o contexto. É Cristo tentando mostrar para os seus discípulos, o corpo é importante, os nossos pais tinham muito... a religião judaica é muito ritualista, né? É muito materialista, não no sentido de esquecer
esquecer de Deus, mas de que eles prestam muita atenção àquilo que é material e sempre levam o material a refletir algo espiritual. Entendi. Mas na vida deles, no corpo, não estava sendo assim, né? Então Jesus vem um pouco para se ligar nisso, ó. É importante a gente pensar que existe algo transcendente, existe algo espiritual, existe algo da nossa alma, além da importância também do corpo. Estamos falando num outro nome daquilo que é material e daquilo que é imaterial. Isso aí, perfeito. Então vamos entender um pouco mais de quem é, do estudo da pessoa humana, entendendo essa diferença do material e do imaterial, que por muitas vezes aquilo que é invisível aos olhos é difícil de perceber, né? Então o imaterial muitas vezes para a maioria das pessoas ou para algumas pessoas é difícil de conseguir captar, né? Se não é físico, se não é algo palpável, a pessoa não consegue perceber que aquilo existe de fato. Então, uma frase muitas vezes muito conhecida que o pessoal cita do Pequeno Príncipe é: o essencial é invisível aos olhos, né? Isso aí. Talvez é uma frase bem clichê, mas que faz muito sentido hoje também, né? A gente vai tentar descobrir aquilo que é visível aos olhos, mas também aquilo que é invisível aos olhos. perfeito. Então vamos entender o que é uma pessoa, Pedro, para começar. O que é uma pessoa? Vamos tentar. Não é um caminho muito fácil. E antes de você responder, desculpa te interromper. Não, sem problema. Já vou aproveitar o pessoal pegar papel e caneta e ir escrevendo, para acompanhar a linha de estudo, né? Então você que está em casa, além de curtir, compartilhar, pega papel e caneta, uma água e vai estudando com a gente aqui, né? Perfeito. Já que pegaram papel e caneta, vamos pegar o catecismo também, né? Vou utilizar ele para não estar inventando coisa. Eu anotei aqui, para a gente não esquecer, do número 252. Então, se você quiser pegar seu catecismo aí no número 252. A pergunta que o Gil se fez foi o que é pessoa, né? No catecismo, ele vai começar a utilizar o termo pessoa, como diz o número 252, para falar sobre a Santíssima Trindade. Então, a igreja se utiliza do termo substância, enfim, para designar o ser divino, em sua unidade. O termo pessoa, ou hipóstase, nós vamos ver isso também, para designar o Pai, o Filho e o Espírito Santo em sua distinção real entre si. Então percebam, aqui já tem uma primeira coisa que a gente precisa entender. O termo pessoa, antes de ser relacionado com o Pedro, com o Gilce, que a gente normalmente fala de pessoa humana, ele é utilizado pela igreja para tentar explicar a Santíssima Trindade. Ok. Nos primeiros séculos, se utiliza então o termo pessoa para explicar a Santíssima Trindade. Porque o catecismo está dizendo que a gente entende Deus enquanto substância, uma natureza só. Só existe uma natureza divina. Ok. Porque só existe um Deus. Ok. Não é possível existir duas naturezas divinas, dois deuses. Não, existe um Deus. Ok. Porém, através da revelação, nós conhecemos que existe o Deus que é Pai, Ok. o Deus que é Filho e o Deus que é Espírito Santo. Qual o termo que a gente vai utilizar que não faça com que a gente compreenda deuses diferentes, mas um certo. único Deus com essas quatro, entre aspas, características? A igreja, então, utiliza o termo pessoa. Ou seja, existe a natureza que é Deus, né? Nós não somos natureza divina, nós somos natureza humana. Existe a natureza divina que é Deus. E a Igreja Católica, principalmente ali nos primeiros séculos, século 2, 3, 4, começa a utilizar o termo pessoa para diferenciar esses três personalidades da Santíssima Trindade. Ok. Ou seja, existe um Deus e três pessoas. Ok. A pessoa divina do Deus Pai, a pessoa divina do Deus Filho e a pessoa divina do Deus Espírito Santo. Ok. O termo pessoa vem do grego prosopon. Vocês devem se lembrar do teatro grego, que eles usavam aquelas máscaras que trocavam. Isso significava prosopon, como se fosse uma máscara, né? Uma identidade. Certo. É passado para o latim como o termo persona. Ou seja, ambos os termos são usados no grego mais para o teatro e no latim como um termo jurídico. A gente conhece muito o direito romano, né? Era usado por pessoa de direito, enfim. A igreja se utiliza desse termo pessoa para então fazer a distinção entre as pessoas da Santíssima Trindade. Tá certo? Até aqui, mais ou menos, deu para entender? Sim. Um termo para diferenciar. Então, o que acontece? Deus tem uma natureza, que é a natureza divina. Ok. E essa natureza divina, ela é, entre aspas, distinguida em três pessoas. Certo. Pessoa do Pai, pessoa do Filho e pessoa do Espírito Santo. Ambos são Deus, um só Deus, mas três pessoas diferentes. Ok. Acho Beleza. que, por enquanto, tá tranquilo, né?
Qual que é o ponto? Como a gente acabou de entender, o termo pessoa não é utilizado só para nós. Não se refere só ao Ele ser primeiro humano. se refere a Deus. Ok. Mas existe uma terceira pessoa, que são os anjos. Uhum. Ou seja, o termo pessoa é utilizado para Deus, para os anjos e para o homem. Então existem três tipos de pessoas. A pessoa divina, que são três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A pessoa angélica, que são os anjos. E a pessoa humana, que somos nós aqui. Né? Para que a gente possa ter uma definição do termo pessoa, a gente vai encontrar várias. Se a gente for jogar no Google, se a gente for ler filósofos, a gente encontra várias inúmeras. Eu, particularmente, gosto muito da definição clássica de Boécio. Ela é bem filosófica, Sim. mas ela ajuda a gente um pouco a entender o que quer dizer esse termo. Até aqui, tá dando, né? Acho que sim. Vamos dar esse passinho pequeno, então. Boécio vai dizer que pessoa é uma substância individual, de natureza racional. Vamos repetir junto? Né? O Gilson e o pessoal de casa, todo mundo junto? Substância individual de natureza racional. Eu vou passar rapidinho, para também não demorar muito, sobre cada um desses conceitos. Tá. O que significa substância? Se vocês são fiéis no podcast, vocês assistiram um podcast sobre Eucaristia. Certo. E eu falei da transubstanciação, que é a mudança de substância. Que quando o padre consagra, permanece o acidente pão, permanece o cheiro pão, o gosto pão, mas muda a substância. Isso aí. A substância, portanto, é aquilo que permanece e o acidente é aquilo que muda. Vamos dar um exemplo na gente, né? O teu cabelo, Gilce, é uma substância ou um acidente? Acidente. Se tu perde o teu cabelo, tu continua sendo Gilce? Continua sendo Sim. Gilson. Sem cabelo. Sem cabelo. Mas é apenas um acidente. Acidente. Os acidentes podem mudar mesmo que a substância continue. Perfeito. Porém, se uma substância muda, se torna outra coisa. Então a substância é aquilo que permanece, é aquilo que a coisa é, a gente pode dizer. É como se fosse o substrato, como se fosse quase como que um alicerce ao qual vão se assentando os acidentes. Perfeito. No nosso caso, por exemplo, no caso do homem, o que seria a substância? A sua união de corpo e alma, né? Quando que a gente deixa de ser pessoa humana? Na nossa morte, entre aspas, né? Que a gente tem só a nossa alma e o corpo fica ali, tá? Então é importante só a gente notar um pouquinho isso, né? Nós vamos ver isso um pouquinho depois, mas já que eu já comecei, deixa eu já encaixar uma outra coisa, né? O que... Desculpa te interromper. Não, vai lá. Vai tomar uma água. Para deixar você tomar uma água. O que eu entendi até agora é que o conceito pessoa é utilizado para diferenciar várias categorias aqui, né? Falando da divindade de Deus, dos anjos e aí chegando até nós, né? Os seres humanos. E aí então no que se refere aos seres humanos, a gente vai começar a ir mais a fundo nesse conceito da pessoa humana. É isso, né? Perfeito. Tá ok. E só para ir terminando nesse conceito de substância, vou te fazer uma pergunta. Tá. Vamos ver qual vai ser a tua resposta. Tudo certo, vamos lá. Existe substância, existe acidente. Correto. O acidente pode mudar, a gente pode perder e a gente continua sendo pessoa. Perfeito. A faculdade da razão, pensar, raciocinar, faz parte da substância ou do acidente do homem? Olha, para mim tem que fazer parte da substância. Tá, pensa você aí em casa. Faz parte da substância ou do acidente? Agora eu vou fazer uma outra pergunta. Uma pessoa em estado vegetativo, que não consegue mais raciocinar, ela deixa de ser uma pessoa? Não. Então quer dizer que a razão não faz parte necessariamente da substância da pessoa. Ela tá mais ligado com um acidente. A razão enquanto processo cognitivo. Enquanto raciocínio. Perfeito. Isso aí. Porque senão eu poderia olhar para uma pessoa em estado vegetativo e dizer, pode matar, porque ela não é mais uma pessoa. Porque ela não exerce mais o poder de fazer cálculos, de escutar, de pensar, de falar. Mas aí você também deu um adiantamento de uma coisa que eu acho que a gente vai tratar lá. Vamos na tratar frente. depois, mas só pra já jogar o alerta, Porque né? aí quando você tá falando de razão, você tá falando, pra mim, agora, no processo cognitivo, que é como se, vamos dizer, o cérebro como uma parte do nosso corpo, como o braço, que ele perde a capacidade de fazer o seu trabalho. Isso aí. Né? Mas um acidente. É um acidente. Então, a gente está falando do processo cognitivo feito pelo cérebro. Isso aí. Então, quando a pessoa entra num processo vegetativo, no estado vegetativo, o processo cognitivo
do cérebro, que é a capacidade do cérebro fazer o trabalho dele, sintaxes ali, né? não está funcionando. Sinopse, sintaxe. Mas sei lá como é que é sintaxe. Mas a pessoa continua ali. Continua ali. É Então isso tá. que era o ponto que eu. Mas lá na gostaria de frente eu quero entender. eu quero ouvir isso mais explicado. Vamos voltar. Tá. Então, substância é isso. É aquilo que Ok. faz com que algo seja, né? O que garante os acidentes. Depois, individual quer dizer que não é múltiplo, é individual. O Gilson é o Gilson, o Pedro é o Pedro. Se a gente se abraçar, a gente vai continuar sendo o Gilson e o Pedro. Não vai mudar nada. Só pra passar rapidinho. Natureza é que não é os animais, as plantinhas, as arvrinhas. Eu tinha um professor que falava arvrinha. Não é isso. Aham. Natureza é aquilo que faz com que algo seja de uma forma e não de outra. Perfeito. A natureza da mesa é ser dessa forma aqui. É Ok. poder usar ela para colocar coisas em cima e não sentar em cima dela. Ok. A natureza da cadeira é poder sentar em cima dela. A natureza do livro é ser daquela forma. Porém, pode perceber que existem tipos de livros. Ó, tem um mais gordinho, um mais magrinho, mas todos têm a mesma natureza. Folha, página. É aquilo que faz com que o livro seja um livro e não um copo. Tá. Isso é a natureza. Também é algo... Aquilo que faz com que algo seja isso e não aquilo. Perfeito. Tá? E por fim, racional, inteligência. Ok. Utilizar a inteligência. Então, pessoa, Deus tem substância, é individual, tem uma natureza e racional. O anjo, substância, individual, natureza, racional. O homem, substância, individual, natureza, racional. Então, de acordo com o conceito de Boécio, sobre pessoa, pessoa é um ser que tem substância, que é individual, de natureza racional. Isso aí. Perfeito. E aí nós conseguimos entender Deus, os anjos e o ser humano. Entender totalmente não, né? Porque a gente não consegue abarcar tudo sobre Deus. Mas a gente consegue, sim, ter uma noção de Deus a partir desse conceito. chegado, né? Não. Se um dia nós chegar nisso, a gente rasga as vestes, fecha o podcast e vai embora. Não tem como. Verdade. Mas a gente consegue ter Sim. fagulhas do que é Deus, Tá né? certo, tá certo. Muito bem. Mas então, já que tu foi trazendo até a pessoa humana, vamos falar da pessoa humana em si. Perfeito. Por favor. Vamos lá, então. Qual que é a diferença, então, do homem para essas outras pessoas? Ok. Para a pessoa angélica e para a pessoa divina. Vamos pro catecismo, no número 362. Vamos dar só um saltinho aqui. Aqui. O catecismo vai nos falar, no número 362, Ok. o seguinte: a pessoa humana é criada à imagem de Deus e é um ser ao mesmo tempo corporal Uhum. e espiritual. Uhum. Aqui está a primeira diferença, tá? Deus não possui corpo, não possui matéria. Os anjos não possuem corpo material. Uhum. O homem, sim. Ok. Onde tem um relato muito claro disso é em Gênesis. Se a gente for pegar Gênesis, no capítulo 2, no versículo 7, nós vamos perceber aquele lindo relato da criação do homem. Então o Senhor Deus modelou com o pó do solo, o pó da terra, o homem e soprou-lhe nas narinas o sopro de vida. E o homem tornou-se um ser vivo. Então aqui está dizendo que Deus se utiliza de dois elementos para formar o homem, basicamente. Uhum. O pó da terra e o sopro de vida. Ok. Então aqui é a principal diferença da pessoa humana para a pessoa angélica e para a pessoa divina. Ok. O anjo e Deus, eles não possuem corpo, matéria. A não Ok. ser depois, futuramente, a gente vai ver a encarnação de Jesus. Mas dele assume uma natureza humana. Mas Ok. isso é para outro dia, mas né? é Jesus. É, E depois... Deus Pai e Espírito Santo não possuem corpo. Os anjos não possuem corpo material, como a gente tem. Eles não têm unha, não têm um corpo assim. Nós somos, então, a pessoa, mas nós temos corpo e alma, né? Essa pequena divisãozinha, né? Perfeito. Porém, existe outros seres que têm corpo e que têm alma. Os animais? Os animais, as plantas e a pedra tem corpo. Não tem alma, mas tem corpo. Então agora a gente precisa fazer mais uma diferenciação. A gente entendeu que o homem é pessoa, que Deus é pessoa, que os anjos são pessoas. Uhum. E a gente entendeu que o homem é diferente de Deus e dos anjos porque o homem tem corpo, Então a pessoa humana é diferente porque tem corpo. matéria. Agora se assemelha aos animais Porque e às tem plantas matéria. e Porque eles também têm matéria. Tá. Isso aí. Qual que é o ponto que a gente tem que tocar aqui? São Paulo, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, ele vai dizer: e tudo aquilo que sois, espírito, alma e corpo. Então São Paulo vai falar o homem como uma tripartição.
E é Ok. a fórmula que a gente vai seguir filosófica a partir de agora. Então a Ok. gente não vai dizer que o homem só tem corpo... Desculpa. A gente não vai dizer que o homem só tem corpo e alma. A gente vai dizer que o homem tem corpo, alma e espírito. Tá? Tá, ok. Como a gente tinha falado antes, qual que é a diferença, por exemplo, da pedra para a planta, para o animal e para o homem? Vamos lá. A pedra tem vida? Não. A pedra Ok. não tem vida. É pedra. Pedra. Ela não cresce, ela não se reproduz, ela não morre, ela não come, ela não bebe, ela é uma pedra. Ok. A mesa tem vida? Não. Não, ela só é um corpo, tá? Então não tem vida. Plantas, animais e homem têm vida. Uhum. E o que é a vida? É a alma. A gente chama de... a psicologia seria esse estudo da alma, né? Aquilo, Ok. aquilo que tem vida, né? A gente chama de alma o princípio de vida. Então Ok. a planta tem alma, o animal tem alma e o homem tem alma. Porém, existe uma diferença entre essas almas. Tá. E é isso que a gente vai ver um pouquinho agora, então. A planta, qual é o tipo de alma da planta, então? Tipo de alma da planta, tipo de alma do animal e tipo de alma do homem, tá? Tá Que bom. são diferentes. O tipo de alma da planta nós chamamos de alma vegetativa. Tá. Alma vegetal. Ou seja, ela possui aquelas características mais básicas de um ser vivo. Qual que são as características mais básicas? Unidade, ou seja, não pode ser dividido. Se eu cortar uma árvore no meio, provavelmente ela vai morrer. Tá. Né? Organicidade, ela também tem uma organização interna, ou seja, tem a seiva, tem as células, tem, enfim, tudo isso. E por fim, o automovimento. Ela pode mover-se por si. Claro que uma árvore não sai caminhando, mas ela cresce. Então isso é um Certo. automovimento. A Certo. pedra, o livro, tu tem que mover ele, senão ele não se move. Certo. A planta, ela não precisa de alguém para crescer. Ela cresce por si mesma, tá? Certo. Isso significa uma alma sensitiva. É aquelas qualidades vegetativas. São as qualidades básicas. Quais são? Nascimento, reprodução, alimentação e morte. Então as plantas têm isso, elas têm vida, isso faz parte da alma vegetativa. Perfeito. Esse é um processo, vamos dizer assim, eu vou usar a palavra de homeostático porque é algo automático. Isso. É algo que Deus colocou na natureza da planta, ser isso. E ela faz automaticamente Isso aí. isso. Porém, tem uma diferença da alma vegetativa das plantas para a alma sensitiva dos animais. Tá? Tudo aquilo que a planta tem na alma vegetativa, o animal tem na alma sensitiva. Só que de uma forma a mais. Se a gente Ok. for fazer uma pirâmide, a gente pode usar uma pirâmide invertida assim, ó. O pessoal que tá aí de casa. Então aqui tá a planta, aqui tá o animal, aqui tá o homem. Em termos de complexidade. Como se a gente vai crescendo na alma, né? Alma Menorzinha. vegetativa, alma sensitiva, alma espiritual. Ok. A gente tá meio que fazendo isso. Então tudo que tem na espiritual tem aqui. Ou seja- Mas nem tudo que tem... Não, desculpa. Tudo que tem aqui tá lá, mas nem tudo que tá lá tá aqui. Ok. Mais ou menos isso. Ou seja, o homem tem as qualidades do que tem numa planta. E no animal. muito mais, né? E muito mais. Mas aí. a planta não tem aquilo que uma pessoa tem. Perfeito. Então, qual que é a diferença da planta para a pedra? A planta tem vida. Qual que é a diferença da planta para o animal e para o homem? A sensibilidade, que a gente Tá. chama, né? O que então é essa sensibilidade? O que seria alma sensitiva? Um exemplo bem prático. Se tu pegar um machado, for lá no meio do mato e cortar uma árvore, ela vai gritar? Não. Não vai. Se tu pegar um machado e for matar um porco, ele vai gritar? Vai gritar. Então, esse é o princípio mais básico, né? Ele sente isso e consegue externalizar esse sentimento. Antes a gente estava Perfeito. conversando, né? E até entre os animais existe aquilo que a gente conhece como gravidez psicológica, né? Ou Pois seja, é. algo sensitivo nos animais. Tu vai chamar Bob, ele vai vir. Tu vai chamar uma planta, samambaia, ela não vai te escutar. Tu não vai? Não vai. Ela não vai ser chamado por ela. Sim. Já os animais têm isso. Sim. Né? Tem uns animais que não escutam. Os gatos, então, são meio por conta, né? Sim, sim. Mas, enfim, tem essa sensibilidade. Ou seja, responde ao externo. Responde ao que está ao externo. Isso aí, tem essa interação. Isso. Dizem que algumas plantas, né, podem até ter uma certa sensibilidade de responder ao externo, mas não é de agir em resposta ao externo, mas é de se adaptarem. Se tá mais quente, se tá mais
mais sim, frio, né? Sim, é isso aí. A planta ela vai se adaptar ao externo. Mas já o animal ele vai responder e vai gerar uma ação diferente, né? Como tu acabou de dizer. Tu não consegue ensinar uma planta, né? Tu consegue, talvez, amarrar ela para que ela cresça para onde tu quer. Então, ela se adapta ao externo. Mas um animal tu consegue ensinar. Tu não precisa amarrar ele para ensinar. Tu pode ensinar através, sei lá, de ração. Sim, de estímulos, né? Estímulos, tu vai ensinando. A planta não, né? O que é, então, essa sensibilidade? São Tomás vai dizer que existem dois tipos. Os sentidos internos e os sentidos externos. Tá, Os sentidos externos, todo mundo sabe o que é. São os 5 sentidos. tá. Visão, audição, tato, paladar e olfato. Tá, Os animais têm, nós temos, as plantas não têm. ok. Sentidos externos, tranquilo. Qual que é a função dos sentidos externos? Captar algo que está fora do nosso corpo, algo que está ao redor. Então, os sentidos internos enxergam, eles captam essas imagens, eles captam esses corpos, eles captam cheiro, eles captam coisas sensíveis. Certo. Os sentidos externos não captam coisas que não são sensíveis, eles só captam coisas sensíveis. O que são os sentidos internos? Lembrando que isso os animais também têm. São Tomás vai dizer que existem 4 tipos. Ok. Sentido comum, imaginação, estimativa e memória. Passar rapidinho por cada uma delas, porque aqui a gente começa a entrar num ponto muito importante. Tá. O que é o sentido comum? O sentido comum é aquilo que reúne todos os sentidos externos. Então, reúne o que vem do tato, reúne o que vem do paladar, reúne o que vem do olfato e junta numa informação. Tá certo. Então, além de saber que aquela pizza é bonita, ela é apetitosa, ela é cheirosa. Então, tem todas essas coisas. Isso é o sentido comum. Ele junta os 5 sentidos em uma coisa. Perfeito. Tranquilo? De boa, né? O que é... eu vou passar a imaginação, vou falar depois. O que é a estimativa e a cogitativa? São Tomás vai falar que aquilo que a gente conhece às vezes como um animal diante do medo, ele corre. O homem diante do medo diante do perigo sente medo, né? Tá. Só que ele diz que o homem tem a cogitativa, porque é cogitans, ou seja, tem a ver com a inteligência, e o animal é estimativa, porque segue o impulso. Ok. Então o animal sempre vai fugir do perigo. O homem, ele vai poder lutar contra o perigo. O instinto dele é fugir, mas ele pode lutar. Então tem essa pequena diferença. Que não é tão importante, né? Eu gostaria agora de me ater a essas duas coisas, que é a imaginação e a memória. São Tomás faz uma diferença entre as duas. São Tomás vai dizer que a memória é como se fosse o lugar onde a gente guarda todas as informações que vêm dos nossos sentidos. Ok. Então é como se fosse uma caixinha onde a gente vai guardando coisa ali. Tá Isso certo. é a memória, vai guardando. O mais importante é a imaginação. Tá. São Tomás vai dizer que a imaginação ela é responsável por 2 coisas. Primeiro, fazer presente algo que não está mais presente. Vamos tentar entender. Gil, se a Dani tá aqui, Não. tu consegue agora pensar nela? Sim. Tu consegue agora talvez lembrar do cheiro do perfume, lembrar da Sim. cor do cabelo? Consegue, Sim, né? Sim. Isso quem faz é a tua imaginação. Perfeito. Ela consegue pegar as informações que foram guardadas na memória e trazer de novo. Sabe às vezes quando tu tá em casa e tu começa a sentir o gosto na tua boca de uma comida que tu tá pensando muito? Não sei se já aconteceu contigo. Sim, Ou sim. sentir o cheiro. Tipo, não tem nenhuma pizza aqui, mas tu começa a sentir o cheiro da pizza. Exato. Isso é a imaginação que faz. Certo. Ela traz de volta. Então esse é o primeiro ponto. E os animais têm? Os animais têm. Tem isso. Tem? Eles se lembram quando tu chama eles. Ok. Eles sentem o cheiro do dono, eles reconhecem o cheiro do dono. Eles têm isso, né? Tem imaginação. Até agora eu continuo sendo animal. Não achei, Continua sendo animal. Eu não achei minha parte Ainda diferente. não. Nós ainda estamos no animal. E o segundo ponto, que daí aqui já entra um pouquinho mais uma função do homem, Tá. que está na imaginação. Ela consegue juntar conceitos. Vamos para um exemplo. A imaginação também junta conceitos. Ela junta informações. Tá. Quer ver? Eu vou tentar te explicar. Vaca, boi, mais homem. Junta dá o quê? Minotauro, né? Não tem o Minotauro? Acho que é. Agora... É o Minotauro? Acho que é um boi Agora homem. tu- Ou é um cavalo homem. Agora tu usou a criatividade. Ou vamos mais um. Entendi. Peixe mais mulher. Tá. Sereia? Sereia. Aham. O animal, ele não consegue fazer isso. Entendi. Peixe é peixe, mulher é mulher. Se aparece uma sereia, é outra coisa. Mas então, a memória o animal tem. E a imaginação também. Imaginação Também também. tem, porque se lembra que o animal consegue trazer presente o cheiro do dono, essas coisas. A diferença é que na memória do animal, ele não vai conseguir, às vezes, encaixar 2 coisas para formar uma coisa nova. Entendi. Que é o que a gente faz. Existe sereia?
Não. O teu sentido externo alguma vez viu uma sereia? Talvez não, mas a gente pode chegar à conclusão de uma sereia. Sim. Existe uma como é que o Chaves falava? Xerifolínfula? Não tinha uma coisa assim? Bah, agora. Tinha, o Chaves falava alguma coisa assim. Agora Mas existe um selo livro? Não existe, mas eu posso imaginar juntar um celular num livro. O animal não consegue fazer isso. Eu posso imaginar isso na minha cabeça. Certo. Tá? Gilce, tu já foi na Lua? Não. Tu consegue imaginar um astronauta caminhando na Lua? Sim. Tá, mas porque tu já viu isso numa TV, né? Exato. Mas tu já viu uma vez numa TV eu tocando violão na Lua? Agora, nunca Na TV. vi. Mas tu já viu eu? Sim. Tu já viu um violão? Sim. Tu já viu a Lua? Sim. Tu consegue juntar essas três coisas? Juntei e já vi agora. Isso aí. E é engraçado, né? Isso é a função da imaginação. Entendi. Então, além de trazer as coisas presentes que os animais fazem, ela também consegue formular essas coisas. Consegue juntar um monte de coisa e virar uma gororoba ali, né? Uhum. Tá? E essa é a principal diferença da gente pros animais. Eles não têm essa junção. Show. Muito bom. E agora, eu já entendi que tu começou a diferenciar a gente dos animais. Mas o que mais tem, Pedro? Eu vou te incomodar só um pouquinho. Ah, Antes da gente dar mais um passo, por que é muito importante isso aqui? A gente chama de construção do imaginário. certo. A gente vai ver agora que a nossa inteligência, a nossa vontade, a gente vai falar sobre elas depois, elas trabalham sobre aquilo que nós recebemos dos nossos sentidos internos e externos. Tá, vamos de novo? A nossa inteligência, a nossa vontade, elas são como que, vamos fingir que são dois bracinhos, Tá. que só trabalham com aquilo que os sentidos externos e internos oferecem para elas. Tá. Então a minha inteligência e a minha vontade só vão trabalhar com o quê? Com aquilo que eu vi, que eu conheci, que eu falei. Só vão Entendi. trabalhar com o que tá na minha memória, com o que tá na minha imaginação. Tá. Tudo aquilo que eu vou acumulando na minha memória e na minha imaginação é o que a minha inteligência e a minha vontade vão usar depois. Entendi. Fiquem com isso muito gravado em vocês. É verdade, isso é muito importante. Tudo aquilo que a tua inteligência, a tua vontade vão pensar Uhum. e vão fazer é aquilo que tu coloca na tua memória e na tua imaginação. Uhum. Isso me levou para uma percepção da seguinte passagem, que as pessoas que não se relacionam com Jesus em vida não serão reconhecidas na morte, porque tem a ver com aquilo que elas vão também estar levando, né, consigo no momento da morte. Perfeito. Então não tem como reconhecer algo pelo qual não se abasteceu, Isso aí. não se relacionou, porque aquilo que é da nossa faculdade humana não vai conseguir reconhecer também em morte. É uma coisa... É isso aí. E mais concreto ainda, né? Tu já deu um exemplo bem forte, né? Certo. Um exemplo um pouquinho mais, não tão alto que nem o teu, né? Pedro, eu não consigo estudar. Eu sento pra ler um livro e a minha cabeça tá assim. Quanto tempo a gente passa, às vezes, na frente de uma tela? O que tá abastecendo a nossa memória e a nossa imaginação? Sim. Depois tua inteligência vai tentar usar aquilo que tá na tua memória e na tua imaginação. E o que tá lá? É. Aquilo que tu ficou vendo durante todo o dia. Sim. Tipo de música que tu escuta, mas isso não influencia nos meus atos. Ah, não. Mas tu fica só escutando aquilo. E na hora que tu vai agir, a tua ação vai ser de acordo com o que tu tem na tua memória e na tua imaginação. Vai E ser se igual tu tem aquele só treino. música ruim, só música falando de coisa errada, tu vai agir com aquilo que tu tem. Tu não pode agir com aquilo que tu não tem. Vai ser mais forte, né? Então eu entendo a importância da gente ter e principalmente construir nas nossas crianças uma boa memória e uma boa imaginação. Porque o futuro delas depende daquilo que a gente está oferecendo para elas agora. As séries que a gente está mostrando, os videozinhos que a gente está dando. Então, vamos cuidar muito com aquilo que a gente consome. Porque é isso que a nossa inteligência e a nossa vontade depois vão usar para agir e para pensar. Que tem a ver com os sentidos externos e os sentidos internos. Perfeito. É isso aí. Muito legal, muito legal. Então aqui a gente falou de algo muito importante e a gente, para diferenciar bem o homem do animal, tu já deu uma parte dessa diferença, mas como que a gente pode diferenciar melhor? Tu falou de corpo, alma, espírito, e aí tu falou bastante do corpo, né? Falou da matéria, né? Sim. Diferenciou pedra, planta, o animal, daí a pessoa. E aí tu começou a falar das faculdades, né? Dos sentidos que tem a ver com a alma, né? E aí tu começou a mostrar pra gente um pouquinho da diferença da alma do Do animal pro homem. pra alma do homem.
Mas o que mais a gente tem de diferente, Pedro? Perfeito. O próximo passo, então, é a gente falar sobre essa tendência, esse impulso, aquilo que a gente chama de instinto. Ok. É aqui que vai estar a principal diferença entre o homem e o animal, Ok. tá? O que acontece? Tanto o homem quanto o animal... Tô meio... Bom... Tem impulsos, tem esses instintos. Vamos usar a palavra instinto. Tanto o homem quanto o animal tem esse instinto. A diferença é que o instinto no animal, ele é despótico. Ou seja, o animal sente fome, ele busca comida e pronto. É o famoso exemplo. Tu nunca vai largar uma picanha na frente de um cachorro e ele não vai comer porque é sexta-feira ou porque ele tá de dieta. Isso não vai acontecer. No homem, vai. Por quê? Porque o homem não age diretamente contra os seus impulsos. Às vezes a gente tem vontade, o nosso impulso no trânsito é de buzinar pra alguém xingar. Ok. Mas a gente não é um animal, a gente pode fazer o quê? Controlar. Né? Certo. Pode respirar. Ou seja, a gente tem o impulso, mas a gente pode ter um domínio político sobre o impulso, diferente do animal. Então essa é a principal diferença do homem pro animal. O homem pode negar aquilo que o impulso tá chamando ele. Certo. Pode dizer um certo não, né? Certo. Um exemplo também muito claro, tanto o homem quanto o animal comem. Tanto o homem quanto o animal tem impulso de querer alimento. A diferença é que o homem inventa alimentos. Então, ele não é só que ele come carne. Ele come carne mal passada, ele come carne bem passada, ele come carne ao molho mostarda. Então, já mostra que o homem consegue trabalhar sobre a comida. O animal não, come o que derem. Certo. O animal nunca vai cozinhar, tu nunca vai ver um Masterchef cão. Nunca vai ter isso, né? O homem não, o homem A cena é trabalha. boa. O João de Barro constrói casas. Como? Daquela forma. Certo. Sempre. Certo. O homem não. O homem tem uma arquitetura gótica, moderna, contemporânea, não sei o quê. Ele constrói casas, mas ele pode construir de formas diferentes. Certo. Aqui mostra mais uma diferença, né, do animal pro homem, né? Show. Muito interessante. E só por diferenciação, né, existem os desejos e os impulsos. Certo. Os desejos são aquilo que parte do concupiscível, aquilo que está mais presente. O desejo de comer, logo. O desejo de fazer uma coisa rápida, uma coisa que não tem nenhuma barreira. E o impulso, a gente fala mais daquilo que está mais distante. O impulso de alcançar algo mais pra frente, algo mais difícil, algo que eu tenho que enfrentar, de chegar a um lugar. Mas isso não cabe muito, só para entender que tem essa diferença, né? Tá Mas certo. então a diferença mais básica é... pedra não tem vida. Planta, animal, homem tem vida, portanto Ok. tem alma. Planta tem alma vegetativa. Vegetativo. Cresce, nasce, se reproduz, morre, se alimenta. Certo. Animal tem alma sensitiva. Cresce, nasce, se reproduz, morre, se alimenta. Mas tem os sentidos, imaginação, consegue lembrar do dono, consegue sentir cheiro de comida, enfim, essas Então coisas. ele pode aprender algo. Isso aí. Ele pode aprender. Até um certo nível ele pode aprender. O homem, alma espiritual. Ok. Ele tem aquilo que a planta tem, nasce, cresce, reproduz, morre. Tem o que o animal tem, sentidos externos e internos. Mas ele tem algo a mais, que é essa liberdade de poder fazer ou não. Tá, mas antes de tu falar dessa liberdade... Quer mais uma água, Pedro? Eu quero. Eu sou meio Tem ali, ó. tomador de água. Porque nessa alma espiritual, agora a gente vai entrar em alguns pontos, como, por exemplo, a inteligência, né? Eles dizem, os animais são inteligentes. Não, os animais, eles têm aquela parte que tu acabou de falar aqui. Eles vão aprender certas coisas, até um certo ponto. Como tu disse, o animal não vai se virar um Masterchef, ele não vai criar um foguete para ir para a Lua. Enfim, por mais que tem desenhos que mostrem isso, não caiu nessa, né? Sim. Não vão nessa onda. E aí, então, a gente entra no que é a inteligência de fato. O que tu pode falar sobre a inteligência? Tu falou uma coisa muito importante. O animal tem cérebro, Ok. mas ele não tem a inteligência, ele não tem a faculdade espiritual da inteligência. Essa é a diferença. Porque no que nós entramos na alma espiritual, a gente entra na inteligência. É isso aí. Você lembra que eu falei corpo, alma e espírito? Ok. Inteligência e vontade pertencem ao espírito. Ok. Nesse sentido, né? O cérebro tá no corpo e naquilo que é psíquico da alma, nosso sentimento, nossas paixões, nossos afetos, nossa Ele memória. Tá ali. armazenando ali coisas. Isso.
E, claro, é uma divisão que, como eu disse pra vocês, existem escolas que vão tratar, às vezes, de formas diferentes. É uma Certo. divisão que eu acho mais fácil de entender. Perfeito. Corpo, alma e espírito. Corpo, que é o material. Alma, que é os sentidos, as paixões, essas coisas mais da psique, da alma, que a gente trata na psicóloga, sei lá, né? E aquilo que é intelectivo e da nossa vontade, que tá mais no nosso espírito. Tá? A inteligência, como eu comecei a falar antes, ela não é o cérebro. Eu vou falar isso antes para que a gente possa entender bem essa diferenciação entre cérebro e inteligência. Como o Jussi falou antes, uma pessoa em estado vegetativo, o cérebro para de funcionar. Então ela não consegue mais fazer uma conta matemática, não consegue mais escutar uma pessoa, mas ela continua viva. Ela ainda tem uma alma. Perfeito. E a inteligência faz parte dessa alma. Ok. Só que a inteligência, ela usa o cérebro apenas como instrumento, Ok. não como meio físico, tá? Vamos dar um exemplo disso. Ela depende do cérebro para o cérebro poder armazenar essas informações, para o cérebro poder receber os sentidos externos, essa coisa que a gente falou antes, ela depende um pouco disso. Mas ela subsiste na alma, na alma espiritual, não no cérebro. Como eu comprovo isso, né? Eu vou dar 3 formas de comprovar isso. Primeiro, a inteligência é capaz de pensar que está pensando. Ok. Não existe nada material que faz isso. A única coisa que pensa que está pensando é o homem, porque tem uma inteligência Espiritual. espiritual. Eu sou capaz de pensar. Sabe aquele penso logo existo do Descartes? É um pouquinho por aí. Eu penso que eu penso. Ok. Eu sei que eu sei. A única faculdade capaz de fazer isso é uma faculdade espiritual. Segundo argumento. O conhecimento da inteligência ele é potencialmente ilimitado. Eu sempre posso conhecer mais e melhor. O cérebro, ele é matéria. E se é matéria, ele tem um certo limite daquilo que pode ser conhecido. Como um HD do computador. Chega uma hora que aquilo ali... Como pessoas conhecem muito e cada vez estão conhecendo mais? Por causa que o conhecimento, ele se trata de algo que é imaterial. E para que a gente possa conhecer algo imaterial, a gente precisa de algo imaterial que conheça isso. Tá certo? Vou dar um exemplo. Tu já viu o número 1 andando por aí? Não. A gente vê o 1 nas coisas. Isso é um livro, um outro livro, uma folha. Mas o número 1 é imaterial. A gente identifica ele nas coisas, mas na matemática ele é imaterial. Eu consigo agora pensar quanto que é 30 mais 200, sem pensar em 200 coisas e 30 coisas. Perfeito. As crianças aprendem 1 mais 1 com maçãs, com Perfeito. peras, com bananas. Mas chega um momento que a gente não precisa mais. A gente faz cálculos com letras. Ou seja, existe coisas imateriais. O exemplo também que eu sempre uso é do amor. Você já viu o amor andando? Não. Porque o amor é algo imaterial. Né? Nós conhecemos através de algo imaterial. Sim. E aqui entra, então, no terceiro argumento, que é capaz de formar ideias universais. O que são ideias universais? Uma coisa é o animal que sabe que aquilo ali é comida. Mas o homem pode pegar aquela ração e pensar em todas as outras rações do mundo que são iguais àquela e formular o conceito ração. Tá. Para o animal vai ser só comida, né? O homem pode formular o conceito cadeira e colocar todas as cadeiras do mundo naquele conceito. Existe Certo. uma cadeira assim, existe uma cadeira que nem tu tem aí na tua casa, que ela não se mexe pros lados e pra baixo, que a gente tem na cozinha, mas todas são cadeiras. O animal não pensa disso de forma universal, ele sempre vai. Aquilo ali é uma coisa que ele tá sentado em cima. Mas ele não consegue dizer, aquilo é a mesma coisa que aquilo. Então, essa é a questão dos conceitos universais. A gente tira do particular algo e cria universal. Sobre coisas irreais. Nada que é material pensa em algo que é irreal. Porque a matéria só trabalha daquilo que é real. O que são coisas irreais? O Minotauro. É algo irreal? Não existe. A gente junta conceitos e cria algo irreal. Nenhum animal pode criar algo irreal. Porque ele só trabalha com aquilo que vem dos sentidos. Certo. O cérebro não consegue pensar em coisas irreais. Porque, de novo, ele trabalha com aquilo que é material, com aquilo que é real, né? Coisas imateriais, que seria o próximo ponto, né? Os animais não pensam em coisas imateriais. A inteligência trabalha sobre coisas imateriais, que não são materiais.
E por fim, negativas. Eu gosto bastante desse exemplo, né? O animal nunca vai fazer -1, -2. A gente consegue. Sim. A gente consegue pensar em coisas negativas. O animal não. Então tudo isso... E o animal tem cérebro. A gente também tem. Então essa é a diferença, né? Essas coisas mostram que o nosso cérebro não é a nossa inteligência. Mas ele faz parte, ele é um instrumento da nossa inteligência. Muito bem. Gostei. Complicado, né? Mas... O que eu tô entendendo é que a inteligência ela faz parte da alma espiritual, né? Que daí você tratou ali da alma vegetativa, a alma sensitiva e a alma espiritual. Entendendo que o ser humano é corpo, alma e espírito. Isso aí. E aí, para poder entender esse espírito, né, essa alma espiritual, nós estamos falando da inteligência. E que a inteligência não é o cérebro, né? Não. A inteligência ela é algo imaterial que está além do cérebro, mas que se utiliza, se apropria do cérebro para poder fazer aquilo que uma pessoa tem que fazer, na sua integralidade. Se a gente resumir a inteligência ao cérebro, quando tu morrer, Já era. tu vai ter cérebro? Não. Não. Mas daí tua alma vai deixar de pensar? A pessoa... Onde está Entende? a pessoa, né? Por isso que a nossa inteligência continua existindo mesmo depois da morte. Porque a inteligência, então, ela está na substância, não no acidente. Da alma. E por substância. isso que a gente vai ressuscitar dos mortos no último dia. Mesmo depois da gente ir céu, inferno ou purgatório, vai ter a segunda vinda de Cristo, que é a ressurreição dos nossos corpos. E o nosso corpo vai se unir de novo à nossa alma. Vai voltar de novo. Por isso que a gente não pode acreditar em reencarnação, né? Porque senão, no final, quando Jesus voltar, vai ter um monte de corpo em outras almas e corpo em outras almas. E como é que nós vamos fazer daí? Confusão. Então, por isso que a gente não acredita em reencarnação. Muito bem. Vira confusão. Vira uma confusão. Vai ter umas almas tendo que sair de uns corpos daí. Ou dividir corpo. Tá certo. Então, e aí, pensando nessa questão da inteligência também, falamos sobre a razão? Não, né? Não, acho que é importante a gente falar um pouquinho sobre isso, né? Você pode pincelar um pouco sobre essa parte? Quando a gente vai falar de inteligência, o Santo Tomás utiliza também esse termo razão para duas coisas. Para aquilo que a gente diz que é a razão prática e a razão teórica, tá? A razão teórica é conhecer a verdade. E ele diz que tem 3 passos para conhecer a verdade. Primeiro, a abstração, que é a simples apreensão, que é eu tirar uma informação particular de algo. Gilce é uma informação particular. Tô tirando de ti. Tá, Gilce. Tá. Isso é uma informação particular. Mesa, mais uma informação particular. É o primeiro passo da nossa razão, né? É pegar coisas particulares. O segundo passo é fazer um juízo. Tá. O que é um juízo? É juntar 2 informações. Gilce está sentado numa cadeira. Tá. Tô juntando 2 informações. Gilce está sentado numa cadeira. Ou Gilce tem barba. Juntando informações. E o terceiro passo, o Santo Tomás vai dizer que é o raciocínio. Que é quando a gente junta juízos e assim consegue criar e inventar novas coisas. Tá. Então a gente junta Gilce tem barba com é possível cortar barba. Gilce pode ir no barbeiro. Tem o clássico raciocínio, que é... a gente brincava no seminário, né? Pedro é homem. Sim ou não? Sim. Gilce não é Pedro. Sim. Logo, Gilce não é homem. Não, mas aí você tá usando uma falácia. uma construção argumentativa, né? A gente usava esse seminário. Mas isso é um raciocínio. É juntar essas simples apreensões, esses juízos. E por isso que... Aí, já Mas que isso é uma falácia. Já que exatamente. Falácia quer dizer que é uma coisa que não é verdade, Isso. né? Resumindo. Mas a gente brincava nisso. Mas aí que você deu um exemplo do uso da razão de maneira indevida, né? Isso. Por isso que muitas pessoas hoje convencem outras pessoas daquilo que não existe. Perfeito. Daquilo que não é verdade, daquilo que... Então, fazem uma construção argumentativa racional, porém, quando se trata de encontrar a base e identificar realmente se aquilo é verdade, não é. Né? Então, esse é você trouxe aqui uma coisa bem interessante, que hoje, isso pode ser até um estudo para um podcast inteiro, né? Falar sobre as falácias e como identificar uma argumentação que, de fato, ela parece ter nexo, né? Tem toda a cara de ter verdade, mas não é verdade. É uma mentira disfarçada, né? Isso. E hoje, se a gente prestar atenção um pouco no que a gente encontra nas redes sociais, é muita falácia. Sim. É muita coisa que é construída, muito bem argumentada, mas
se você prestar um pouquinho de atenção e olhar um pouquinho, né? Você vai ver que aquilo, no final das contas, não tem fundo de verdade. Tem mais uma falácia clássica também, que na verdade é uma pergunta, né? Que a gente chama. Sim. Deus é onipotente, sim ou não? Sim. Deus pode carregar uma pedra... como é? Deus pode fazer uma pedra que nem ele mesmo pode carregar? Se eu dizer sim, Deus não é Deus. Se tu disser não, Deus não é onipotente. Pois é. Isso é uma falácia também. É uma pergunta falaciosa. Porque é uma pergunta que contradiz a natureza de Deus. Deus não pode fazer nada do que não tenha sentido. E aí, já que a gente falou disso, mas vamos ir completando. Eu lembro do momento em que chegaram para Jesus e perguntaram se a moeda se deveriam pagar os impostos, né? Dai a César o que é de César. Se deveriam pagar os impostos para Roma. E aí Jesus pediu uma moeda, então respondeu de uma maneira que não deixou ele nessa confusão falaciosa, né? Isso. E já que tu falou, vamos só enterrar esse assunto. Por que ele diz dar a César o que é de César, né? Porque na moeda tinha o quê? A foto de César, a inscrição de César. Então, já que ali tá César, dá pra ele. E a inscrição de Deus tá na tua alma, então dá a tua alma pra Deus. E aí, nesse ponto, a gente reforça a questão que a razão ela está no ser humano, ela diferencia o ser humano, é um uso da dimensão mais elevada que tem na pessoa e pode acontecer que as pessoas usem isso de maneira errada. Esse que é o ponto, porque a função da razão é buscar a verdade. Perfeito. O objeto da razão é a verdade. A razão existe para encontrar a verdade. É a função dela. A razão busca a verdade. Através dos raciocínios, através do conhecimento. É a função da razão encontrar a verdade, tá? E por isso, depois a gente vai ver mais pra frente e a gente vai voltar na questão, de novo, da imaginação e fazer esse link, né? Mas enfim, a razão trabalha com a verdade. Mas a gente não tem só razão. A gente também tem a vontade. Ok. Se a razão trabalha com a verdade, a vontade trabalha com o bem. A razão conhece, a vontade faz. Ok. A vontade, então, a gente às vezes acaba juntando vontade, desejo, enfim, várias coisas, mas para não se demorar muito, né? A vontade não é o desejo, né? O desejo é essa inclinação que eu tenho para algo. A vontade, ela já é racional. O desejo não é. O desejo é irracional. Então, é muito mais instintivo. Isso é o desejo, né? Passou um alimento na minha frente e eu tô de jejum. Aí eu tenho o desejo de comer, mas a minha vontade diz não. Tá? Então é mais nesse sentido, assim, tá? Por que eu gostaria de falar da vontade, né? Porque aqui eu vou fazer um pequeno, então, processo juntando tudo aquilo que a gente falou até agora. Tá. Como que o homem age de forma humana? Primeiro, ele conhece as coisas através dos 5 sentidos. Certo. Então, o homem vai conhecer a palavra, ele vai abrir, ele vai ler, e essas coisas vão começar, através dos 5 sentidos, entrar na sua imaginação e na sua memória. A sua memória vai guardando aquilo que a imaginação vai juntando. Então, o homem começa a ler, o homem tem contato com as pessoas, assiste vídeo, assiste foto, tem o exemplo do pai e da mãe. O homem começa, através dos sentidos externos e internos, guardar tudo isso. Quando ele vai agir, a verdade, ela busca o bem. E a vontade... Desculpa, a verdade... A razão? A inteligência busca a verdade e a vontade busca o bem. Tá. Quando o homem vai agir, essa razão, essa inteligência, precisa buscar essa verdade a partir daquilo que os sentidos oferecem para ela. A inteligência monta juízos a partir daquilo que tem. Então eu não consigo inventar algo sem misturar coisas que eu já tenho. Certo. Eu nunca vou chegar numa prova e vou responder algo que eu nunca vi na minha vida. Certo. Eu só vou responder com aquilo que eu já... Então, a gurizada, ai meu Deus, me ajude bem na prova. Tu tem que estudar. Deus pode te ajudar a fazer com que a tua memória e a tua imaginação funcionem para entregar para tua inteligência aquilo que tu estudou. Mas tu tem que estudar. Tu não pode chegar lá e escrever algo que tu nunca viu na vida. Isso seria um milagre, isso seria um dom. Mas o normal não é isso. Então vamos recapitulando. A gente conhece as coisas, apresenta para os sentidos externos e internos, e a vontade pega isso, a inteligência pega isso que tá lá,
para tentar montar um raciocínio, para tentar montar alguma coisa. Uhum. Mentir é pecado? Uhum. Sim. A inteligência descobre isso como? Lendo. Através dos sentidos, lendo e guardando isso. Sendo Mentir educada. é pecado. Mentir é pecado e isso é uma verdade, tudo bem. Porém, por que eu minto várias vezes? Eu sei que mentir é pecado. Mas por que eu tenho que me confessar várias vezes o pecado da mentira? E aqui entra o segundo ponto. Eu sei o que é verdade, só que a vontade, ela é cega. Ela só trabalha com aquilo que a inteligência apresenta para ela como forma de bem, e ela sempre vai fazer aquilo pelo qual ela está acostumada a criar virtudes. Então a inteligência não vai seguir diretamente a verdade se ela não criou um hábito daquilo. Então por que eu continuo mentindo sempre? Porque a minha vontade está viciada em Perfeito. pensar que a mentira é algo bom. Porque a minha inteligência apresenta para minha vontade a mentira como uma verdade. E minha vontade olha para aquilo e vê, isso é algo bom, eu vou lá e faço. Então qual que é o processo para mim me libertar desses pecados que eu tenho que fazer? Criar as virtudes opostas a eles. Através de atos repetitivos. A vontade é a famosa academia. Tu tem que ir trabalhando, tu tem que ir fazendo atos contrários àquilo. Né? Então, sei lá, se o teu pecado é a mentira, tu tem que começar a falar verdades, elogiar pessoas, trabalhando coisas que vão fazendo com que a tua vontade não se incline mais para isso, mas se incline para algo que é bom. Ok. Então essa mudança de hábitos e essa conversão, ela depende daquilo pelo qual a gente se abastece, armazena e treina no dia a dia. Isso aí. Então o caminho para a santidade ela é construído todos os dias. Perfeitamente. E a plena utilização das nossas faculdades, ela é um treino que precisa ser formado, né? Então, uma criança ela precisa ser bem educada, bem formada, que quer dizer o quê? Ela precisa ser abastecida bem de bons conteúdos, daquilo que ela precisa absorver durante o crescimento dela. Ela precisa ser estimulada a usar da maneira correta, a tomar decisões da maneira correta. E assim, quando ela toma decisões, alguém precisa dizer para ela, isso, perfeito, está correto? Está no caminho do bem, da verdade, da ação que é virtuosa, né? Que ela vai em direção ao bem e à verdade. Então, dentro daquilo que a gente estudou até aqui, o ser humano é um ser que tem uma alma espiritual porque vai se abastecer de informações, vai organizar essas informações e com aquilo que está dentro da sua alma, que se abasteceu, vai decidir todos os dias e agir. Nesse agir, se ele treina mais para o lado errado, ele vai ficar viciado em pecados. Se ele treina mais para o lado certo, ele vai ficar virtuoso e vai caminhar em direção à santidade. Perfeito. Isso aí. E aí, encaminhando já para o final da nossa conversa, tem um tema que a gente vai abordar mais num próximo episódio, que é o tema da consciência, que é o pleno discernimento desses caminhos. Isso aí. E esse movimento que a gente acabou de citar, utilizando todas as faculdades, um movimento consciente. Eu faço o discernimento entre ambos os caminhos, o caminho do pecado e o caminho da virtude, e eu vou me treinando a agir, eu vou me movimentando nessa direção da virtude, que é um movimento consciente do ser humano e que ele consegue, de fato, então, ao longo da vida, se santificar. Perfeito. Estamos dando quase como um spoiler, mas é bem isso, né? E esse vai ser um tema, então. A consciência quase é mais imaterial e espiritual ainda do que a inteligência e a vontade. Porque, entre aspas, ela é aquilo que está sobre tudo isso que está acontecendo. Sobre corpo, alma, espírito. A inteligência, a consciência é como, sei lá, se fosse uma capa em volta que, ao mesmo tempo que absorve tudo isso e vai guardando, também em meio que acontece tudo isso, ela tem que estar ativa, né? Para o agir ser consciente, que a gente chama. Isso. Spoiler. E um pouquinho assim sobre a consciência é que a consciência ela é onde está a verdade de Deus impressa e que o homem descobre
quando a acessa, né? Então, a consciência o Deus gravou dentro de cada um de nós a verdade, né? Aquilo que Ele quer, de fato, para nós, na consciência de todos nós. Ele gravou. Quando dentro do meu entendimento, está gravado dentro de cada um de nós a verdade de Deus. Então, quando a gente usa a consciência, a gente está, de fato, acessando aquilo que como se diz, é o primeiro sacerdote de Cristo. Isso. A Tá no consciência catecismo, eu acho isso, né? é o primeiro sacerdote de Cristo. Então, quer dizer que quando a gente age a partir da consciência, a gente está seguindo o primeiro sacerdote de Cristo em cada um de nós. Perfeito. E é o tema, então, do nosso próximo episódio. Já fica o spoiler, né? Para quem está nos assistindo. Pedro, alguma consideração para a gente finalizar? Rapidinho, então, para encerrar. Por que é importante a gente aprender sobre o que é o homem? Primeiro, para a gente agir como humano e não como animal. Perfeito. Para a gente ter o domínio da nossa razão, da nossa inteligência, da nossa vontade, e para a gente cuidar com aquilo que a gente está colocando na nossa memória e na nossa imaginação. Porque Perfeito. é sobre isso que a gente vai agir futuramente. Perfeito. Uma coisa que eu esqueci de falar durante o podcast, que eu acho importante lembrar: quando os animais, quando as plantas nascem, são criadas, ali já tem o seu corpo e sua alma, né? O homem, no caso, na relação sexual, homem e mulher, ele dispõe o corpo e Deus imprime a alma espiritual ali. Então, a alma espiritual do homem, ela não vem dos pais. A alma espiritual do homem, ela vem infundida como uma graça de Deus, né? Então, Legal. o pai e a mãe dispõem o corpo, dispõem os cromossomos, e Deus infunde naquele momento uma alma espiritual. Nos animais, não. Nos animais, já no composto, existe o corpo e a alma. Por isso que a nossa alma, ela é... Acho que a palavra correta é eviterna, né? Não seria eterna, é eviterna. Ela tem um início, mas ela não tem um fim. Ok. Diferente das almas das plantas e dos animais. Quando o animal morre, o corpo do animal, a alma dele morre junto. Quando morre uma planta, a alma da planta morre junto. A nossa alma não, porque ela é infundida por Deus no nosso corpo. Tá certo. Muito interessante. E podemos retomar, caso alguém ficou com vontade de ouvir mais sobre algum ponto, no próximo episódio, que também contempla o tema da antropologia, né? A gente vai falar sobre a consciência, mas também pode retomar algum ponto desses aqui, que talvez o pessoal vai deixar nos comentários ou vai fazer uma pergunta, e a gente pode continuar conversando sobre isso, né? Quero agradecer, mais uma vez, Pedro, tua disponibilidade e tua disposição para falar desse tema, que eu acho muito bonito quando tu fala e que eu gosto muito. Então, obrigado a você de casa que está nos assistindo, obrigado a toda a comunidade, obrigado ao pessoal que nos ajudou aqui, a Júlia hoje, Júlia Forte, também obrigado a toda A Júlia tá forte ali, piadinha sem graça. E obrigado ao nosso pároco Ezequiel por todo o apoio e... Vamos fazer uma oração para encerrar? Sim, com certeza. E daí depois eu dou os avisos. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Amém. Espero que você que está aí em casa tenha feito muitas anotações, pensado, refletido e curtido esse episódio. Envia aí para os amigos, bota na rede social, ajuda a gente aí nessa obra, ore pela gente também, né? Estamos aqui buscando sempre entregar o nosso melhor. Você que está em casa faz parte dessa obra. Então, nos ajude compartilhando, curtindo, enviando para as pessoas e orando também por todo esse projeto. Amém. Os avisos são missa pelas famílias, né? Novena pelas famílias, primeiro domingo, sempre, né? Do mês, às 18 horas, na Igreja Matriz, no centro de Três Coroas. E o Louvarte, eu acho que também dá pra avisar, Louvarte, né? que bom que a gente lembrou, né? O Louvarte, que é um evento do Ministério Renova-me, em prol do Caritas, para arrecadar alimentos. É uma noite muito especial, que vamos ter louvor, adoração, e também esse viés beneficente. Que dia que vai ser mesmo? Vai ser no dia 13 de setembro. Isso, sábado. Sábado, a partir das 19 horas, no Centro de Cultura. Estão todos convidados, leve a sua família, é um evento para a família. Então vai ser muito especial mesmo, tenho certeza. Ano passado teve a primeira edição, esse ano vai ter a segunda. Ano passado foi muito emocionante, muito legal. E esse ano eu tenho certeza que vai ser também muito especial.
deixa eu ver mais algum aviso. Eu acho que é isso. Eu acho que é isso também. Então, muito obrigado, pessoal. Curta, compartilhe e nos vemos no próximo episódio. Um abraço. Até mais. Tchau, tchau.